Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso BelieveCast, o podcast da ADCMI, Assembleia de Deus Colombo, Missão Integral, a qual é presidida pelo nosso pastor sênior, pastor Carlos Eduardo Neres Lourenço. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui o meu querido amigo pastor Anderson Otto. Anderson, seja muito bem-vindo hoje aqui conosco no podcast. Prazer é todo meu, pastor Eliel, uma satisfação poder, em alguns minutos, compartilhar tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém. Obrigado pela tua presença. Amém. Eu tenho uma curiosidade inicial sempre aqui. Todos os convidados eu pergunto como foi a experiência de fé, né? Como eu sempre digo, alguns cresceram dentro de um lar cristão. Claro que em algum momento tiveram aquela virada de chave de entender a realidade da fé, receber Cristo no coração, ou outros cresceram, né, e foram conhecer Jesus depois de uma fase mais adulta. Como é que foi o teu caso? Como é que você conheceu a Cristo? Então, eu tive o privilégio, pastor Eliel, de nascer, né, num lar cristão, né, uma família que já conhecia Jesus. Meu pai já era obreiro, minha mãe também já bastante atuante, né, no ministério feminino, na igreja. E naquela época não tinha todas as comodidades que hoje tem, então nós vivíamos na igreja. Né? Nosso prazer era ter algum tipo de atividade na igreja para poder ir na igreja, para encontrar pessoas, para conversar e se envolver em todas as atividades da igreja. A interação social era na igreja? Sempre na igreja. Né? Era no colégio, quando começamos a frequentar, né? A partir dos 5 anos, mas a principal, né? Principalmente naquela época, na década de 80, né? Então a principal era na igreja. Então nós participávamos dos cultos, mas participávamos de tudo quanto é tipo de ensaio que existia, reunião, nós estávamos por ali. Né? E crescemos sempre envolvidos, né? Meus pais sempre envolvidos com o ministério, e foram um exemplo nesse sentido, e a gente também, desde pequeno, era criança, mas já era secretário lá das crianças, lá com 7, 8 anos, né? Mas era uma vida muito de igreja, né? De igreja não como corpo de Cristo, mas de igreja como estrutura, né? E iniciei a adolescência na igreja, me envolvendo daí com música, etc., mas na minha adolescência que efetivamente, né, nunca me afastei da igreja, nunca saí, mas aquele encontro real com Cristo, né, batismo no Espírito Santo e experiências sobrenaturais com Deus, foi ali na adolescência mesmo. Adolescência. Recorda desse momento, assim, em específico? Recordo. Naquele tempo existia aqueles tempos de estudo, né? Então, não era bem uma escola bíblica de obreiro, mas era uma tarde, num domingo, que existia estudos bíblicos mesmo, né? Profundos. E a minha primeira experiência, né, de receber o batismo com o Espírito Santo foi nesse período. Foi num desses encontros de estudo bíblico. Que né? legal. Não vou lembrar o nome do pastor, o saudoso pastor, mas ele fazia esse estudo com aquele tal do flanelógrafo. Rapaz do céu. Então, é uma coisa bastante antiga, né? Não parece, mas é. O pessoal jovem vai ter que dar um Google aí agora para entender o que é o procurar flanelógrafo. o que é isso, né? E ali foi o primeiro contato, porque a nossa caminhada de fé, né? Ainda mais adolescência, juventude, tem os altos e baixos, né? Daí tinha os momentos que a gente fraquejava um pouco e, né, deixava com que as coisas do mundo tentasse, né, dominar, você esfriava um pouco, e daí teve os momentos de reconciliação, os momentos de, né, renovado, agora fui renovado no Espírito Santo. Deu mais um gás agora. Exato. Mas assim, sempre envolvido, né, sempre com alguma atividade na igreja, principalmente envolvido já naquela época, né, com música, e tudo que é atividade que tinha na igreja a gente acabava se envolvendo, né? Era algo que batia muito forte no coração, bate até hoje, mas naquele momento, naquele tempo, né, não tinha internet, né, não tinha TV, não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada disso, então a gente se envolvia ao máximo em tudo que podia,
Claro que a igreja também não tinha tanta programação quanto tem hoje, né? Naquela época também era bastante limitada nesse sentido, mas a gente se envolvia e passou grande parte do meu tempo de criança, adolescência e início da juventude, praticamente os locais que eu mais ficava era a minha casa e igreja. Igreja. E você comentou que assim, o envolvimento mais ativo na igreja começou na música. Exato. Foi alguns anos nesse envolvimento na música? Então, como eu disse, desde pequeno já me envolvia com alguma coisa, né? Eu queria estar já ajudando de alguma forma. E na época, qual que era a forma de ajudar? Você vai ser agora membro da diretoria do departamento, né? Então, secretário, tesoureiro eram os mais comuns na época, né? Então, desde criança já ocupava, eu lembro, pegar uma caixinha de sapato, porque eu era o tesoureiro das crianças, né? Para guardar as moedinhas lá, etc. Mas com 11 anos eu comecei a estudar música, né? E com 12 anos, quando completei 12 anos, me batizei, né? Naquela época, para você tocar, tinha que ser batizado, né? Fazer parte de um grupo. Oficializar o negócio. Oficializar, exato. Tinha que todo mundo ver que você morreu pro mundo, né? E aí, a partir dos 11 anos, então, me dediquei à música e passou a ser um ministério, né? Que a minha adolescência e a minha juventude, basicamente, foi onde eu atuei, né? Atuei inicialmente como músico, né? Como trompetista. Ah, você começou com trompete? Com trompete, exato. Mas daí eu vi que era muito fácil. Ah, qualquer um toca. Olha humilhando os trompetistas, viu? Um culpado da acusação. Só 3 coisinhas, né? Só 3 chaves ali. Eu falei, não, isso aqui não é para mim, não. Daí fui pro saxofone, né? Daí foi aonde eu me dediquei mais, onde eu fiz aula, né, particulares, tudo, onde eu consegui, não cheguei a ser um profissional, né? Mas aonde consegui me desenvolver mais, né? Porque eu não tenho talento. Né? O pouco que eu fazia era por dedicação mesmo, por estudo, dedicação, né? Teve períodos ali de estudar 6 horas por dia, né? E então a música nesse período da adolescência, principalmente, e depois no início da juventude, foi o que me acompanhou durante todo esse período, né? Então não só na igreja, mas até na faculdade, né? Quando eu entrei, né, para fazer administração de empresas na FESP, tive a oportunidade lá de iniciar um projeto musical lá, né? Formar o coral, formar a orquestra, né? Que ficou ativa por alguns anos. Lá né? na faculdade? Na própria faculdade. Que legal. Né? Então, fiz parte todo o início do projeto, né? Do desenho do projeto, da implementação, da compra dos instrumentos, da contratação de maestro e tudo mais. Então, a gente esteve sempre envolvido com tudo isso, né? Então, a música caminhou com a gente aí ao longo da adolescência e da juventude. Inicialmente como músico e depois, né, acabamos assumindo algumas posições como maestro do coral, também o maestro da orquestra. Na época não era orquestra, né, era banda. E depois assumi como líder mesmo do Ministério de Música da igreja. Entendi. Né? Já tinha estava nessa posição, né, coisa que a gente não tinha capacidade, mas as circunstâncias também contribuíram, né, porque nós tínhamos um maestro, acabou indo embora né, as coisas ficaram à deriva, mas Deus nos impulsionou para estar liderando aquele momento, aquele processo todo, e foi aonde, inclusive, a gente transformou, né, o nosso ministério, que era uma banda sinfônica, para uma orquestra filarmônica, né? E nós tivemos, pela graça de Deus, vendo o trabalho crescendo, né? Então, tivemos coral misto, tivemos orquestra, tivemos uma série de situações que nós pudemos louvar a Deus, né? E formar a gente, né? Formar pessoas, que eu acho que é o principal, né? É você levar pessoas a Cristo, mas também, né, nós temos pessoas aí que do nosso meio tinha tudo para dar errado, pastor. Tinha tudo para não ser nada na vida aos olhos humanos, né? Mas que através da música, Deus prosperou. Deus abençoou. Hoje são profissionais, estão inclusive fora aqui da nossa cidade, mas são pessoas
bem-sucedidas. Mas que começou aqui. Exatamente. E a música, ela é uma forma de retenção, né? Eu já compartilhei aqui que para mim, por exemplo, dos 12 aos 17 anos foi o que me prendeu na igreja mesmo. Era uma coisa que eu tinha uma responsabilidade que me manteve ali. E para muita gente, para além só de se manter na igreja, se tornou profissão, como você falou, assim, para outros até fora da realidade da igreja. Que na época, né, não tinha o que tem hoje, né? Então, realmente, a música era uma novidade, né? Você tocar um instrumento era algo que chamava atenção, né? Eu sei que os tempos mudaram hoje, às vezes não é mais isso que chama a atenção de um adolescente, de um jovem, né? Mas na época é o que chamava a atenção. Claro que tinha as limitações, né? As limitações, na época não se comprava um instrumento como se compra hoje, né? Parcelado em 10, 15 vezes no cartão. Hoje tem, né, os produtos chineses aí, alguns até de boa qualidade, que vem num preço mais acessível, outros de qualidade. Duvidoso. Você faz um dó, sai um mi, né? Mas na época era muito difícil, né? Na época... Em muitos momentos eu saía daqui de ônibus para ir participar de simpósios que acontecia na Assembleia de Deus de Curitiba, né? Eu lembro que o meu trompete inicial, o primeiro, não tinha estojo, não tinha nada, era só o trompete, ainda todo amassado, né? Que na época foi o que, tinha, meus pais tiveram condições de comprar. E eu pegava aquele trompete, colocava debaixo do braço, entrava no ônibus, ia procurar fazer aula onde era possível, ia estudar, ia atrás, né? E aí chama atenção, né? Porque hoje tem tudo, né? Hoje você tem na internet, tem a própria igreja que oferece, e muitas vezes não é dado o devido valor, né? Mas na época era o que chamava atenção. Né? Então tinha o esforço para estudar, o esforço para conseguir um instrumento, né? E eu lembro de episódios, né? Por exemplo, um desses simpósios, né? Então, foram escolher lá a orquestra ou a banda que ia tocar do naipe de trompete, né? O meu era mais feinho, todo... Eu tinha apanhado de todos os lados. Tava judiado, né? De repente, alguns não vão participar, né? E eu fui um desses, né? Nem era porque não sabia soprar direito, né? Mas pelas condições do próprio instrumento. A estética dele, né? Mas eu olho para trás e vejo, né, que tudo Deus tinha um propósito, né? Tudo era uma forma de Deus trabalhar na minha vida. E olho para trás e isso, quando acontece ainda hoje, é algo que não sai da forma como eu imaginava que deveria sair, eu lembro desses momentos, né? Que naquele momento eu fiquei arrasado, imagina, né? Mas são esses momentos que nos fazem crescer, são esses momentos que colocam a gente novamente no projeto de Deus, né? Então, foi, assim, as maiores experiências, né, que eu tive. Eu fiquei com música quase 22 anos, né? Depois jubilei. Depois parei. Chega de música. Depois parei. Eu destaco uma coisa aqui que você comentou que eu acho muito interessante. Esses dias atrás alguém me perguntou sobre isso, né? Tem um filho pequeno, a pessoa, e falando sobre, o meu filho não quer fazer tal atividade. Uma criança que não faz tantas atividades assim. E me veio ao coração justamente essa questão que você falou, igual pegar um instrumento e ir para lá, para Curitiba, todo esse esforço, querendo ou não, tá aprendendo disciplina. Sim. Tá ensinando disciplina que vai levar para a vida. Então, Sim. Às vezes, alguns pais pensam assim, mas eu vou colocar meu filho em uma determinada atividade, mas ele não gosta muito de fazer. Mas, às vezes, não é nem pela atividade em si, é simplesmente pelo aprendizado com a disciplina que essa criança vai ter, né? E no teu caso, com certeza, você acabou de testemunhar aqui, se lembra dessas coisas, desses aprendizados lá e servem para a vida até hoje, né? Então, sim, tem que destacar essas questões. Total. Então, as maiores experiências foram nesse período, né? Nesse período também... Nós saíamos muito, né? Eu procurava todo ano fazer uma viagem com a orquestra para algum lugar. Quando você estava na liderança. Isso, quando eu estava ali responsável com uma equipe. E eram duas coisas que eu sempre prezava, por tentar fazer para Deus o melhor. Então, nós tivemos a oportunidade de, já naquela época, né, contratar uma maestrina, que foi quem deu os primeiros passos na qualidade musical, e depois o maestro também, né?
A primeira que teve trabalhando aqui com a gente foi a Gesana Rezende, depois o Ismael Veiga. Então eu tinha muito essa preocupação, né, de qualidade, de buscar o conhecimento para fazer o melhor para Deus, né? Porque eu tive a oportunidade eu não fui militar, mas tive a oportunidade de estudar, né, com profissionais da FAB, né, da banda da Força Aérea naquela época. E eu via a qualidade, né? Eu olhava para aquilo e falava, ok, aqui estão recebendo, são profissionais, etc. Mas e por que para Deus a gente não pode fazer assim, né? E naquela ocasião, naquela época, a gente trabalhou com muita intensidade para tentar melhorar a qualidade, né? E eu enxergava que uma forma de acontecer isso era exatamente trazendo pessoas profissionais. Gerava, né, conflito, gerava um monte. Para que fazer isso? Para que o coral vai cantar? Eu tenho que fazer aquecimento antes. Aqui é uma igreja, né? Então, elementos que depois, né, os próprios coralistas, as próprias pessoas, os próprios irmãos iam entendendo, né, a necessidade de, primeiro, é para Deus, então eu preciso fazer o melhor, não é o que sobrou, né? É aquela história, né? Não ensaiei, mas é para Deus, né? Para Jesus, não. E acho que isso fez com que, né, muita coisa acontecesse na nossa vida, né, com esse compromisso com Deus. E outro compromisso era esse, de levar para experiências, né, para poder sair. E então a gente sempre fazia uma viagem num feriadão, alguma coisa assim. E foi aonde também Deus nos usava muito, né, e fazia com que o nosso povo também entendesse a realidade de outros locais, né, e como a música poderia auxiliar. Porque era outra coisa que me incomodava, né? Eu sou músico, mas a impressão que muitos músicos nem crente eram, né? Tipo, eu tô fazendo a minha parte aqui. Eu fui assim. Só pra tocar, né? Eu fui assim, uma parte, né? Tipo, quem que investiu que eu investi no instrumento, né? Olhava um obreiro ali e falava, você comprou uma Bíblia. Uma Bíblia custa quanto? Olha quanto custa meu instrumento, né? E Deus trabalhou muito nisso, né? E me despertou também para trabalhar em outros, né? Eu lembro de uma ocasião que a gente fez um retiro. O tema era Quem Sou Eu? Então levamos todos os músicos para uma chácara aqui próximo, uma chácara de retiro, e trouxemos, né, alguns pastores especializados na área musical. E a ideia era levar todo mundo sem instrumento, sem nada. Tipo, colocava você numa sala, né? Chamei outros músicos que eram nossos conhecidos, né? Mas que não eram daqui. Tipo, agora você tá sem o teu instrumento aí. Quem você é? Entendeu? O pessoal vai fazer um louvor aqui. E você, o que você vai fazer? Você tá sem o instrumento. E agora? Qual vai ser a reação, cara? E foi muito legal. Foi muito legal. Porque a gente pôde perceber que era o Espírito Santo conduzindo para que esse trabalho acontecesse dessa forma, para que as pessoas se apercebessem. Então, nós tivemos testemunhos maravilhosos de pessoas que, Anderson, eu realmente não sabia o que era adorar a Deus. Mas você está com o instrumento na mão, tocando louvores, hinos dentro da harpa, da igreja? dentro da igreja. Pois é. Mas para mim era uma fuga, era um hobby, não era uma adoração. Então, a gente teve a oportunidade de eu ser trabalhado, né? Porque tudo isso aí Deus foi trabalhando comigo, né? E tentar multiplicar, replicar isso, né? Para que as pessoas vejam, através da música, conseguisse ver que Deus age, que Deus faz milagres, maravilhas. E as viagens que eu estava falando, elas nos levavam muitas vezes para outras realidades. Né? Uma delas nós fomos para o Rio de Janeiro, né? Para Niterói, nós pegamos um feriado e fomos numa igreja missionária em Niterói, no Morro. E nós fomos com 2 ônibus daqui, né, com quase 100 pessoas, né, para se confraternizar. Né. Era um dos nossos alunos que tinha passado na Marinha, era um fuzileiro naval e músico da banda, né, ele passou em primeiro lugar como clarinetista, e ele que fez a ponte para nós irmos. E lá a gente foi impactado, né, diante de toda a realidade que nós vimos. Né? Muita gente queixando, reclamando de muitas coisas, e nós fomos impactados por tudo que nós vimos, né? Por o impacto da música dentro de uma sociedade
Eu lembro que o pastor lá da igreja, né, que aliás era outro, né, um pastor muito bem profissionalmente, né, que se aposentou e escolheu me dar a igreja mais difícil, Uhum. né, para eu cuidar. E ele foi trabalhar numa comunidade. Olha só. E ele falava: Anderson, tá vendo aquela moça ali? Tô. Tá vendo aquele outro rapaz ali? Tô. Tá vendo aquele outro? Sim. São todos filhos da mesma mãe, de pais diferentes. Tá vendo aquela outra moça ali? Tô vendo. Ela tá acolhida aqui no nosso centro, onde a gente acolhe os órfãos. Por quê? Porque o tráfico matou o pai, matou o cunhado, matou a mãe e o restante da família sumiu Uhum. de medo de ser os próximos e deixaram ela para trás. No dia ela não estava próximo, a mãe, ou quem sobrou da família procurou, não achou e foi embora. Uhum. E ela ficou sozinha. Tá vendo aquela outra ali? Tô vendo. Pois mora com 2 mães, né? Casal de lésbicas. Vários Então, assim, problemas. vários problemas sociais. E a gente podia, né, ver e sair impactado. Não tinha como o músico ir num lugar desse e voltar de forma indiferente. Uhum. Então foi um período muito bom, muito Que legal. gostoso e onde nós pudemos auxiliar, né, Uhum. e desenvolver a nossa igreja em todos os aspectos. Deus deu muita gente boa para trabalhar, né, ao longo de todo esse período, para que a música fosse algo que a gente sabe, né, que a nossa igreja tem como chamado. Uhum. Eu vou caminhando aqui para a gente ir pensando que o nosso foco hoje é falar sobre capacitação também, inclusive, né? Maravilha. Conhecer um pouco da tua história e falar sobre capacitação. Mas eu queria entender essa questão da capacitação na tua vida pessoal, né? Eu entendo que a gente usa o jargão da vida secular, mas não existe o Não. secular, né? Não. Tudo é para a glória de Deus, né? Seja comendo ou bebendo, Aliás, como quando eu Paulo diz, entendi isso, foi que as coisas se alinharam. é a virada de chave, Virada né? de chave. Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, 31, seja comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Exato. Mas na questão pessoal, quando foi esse momento de você buscar uma capacitação, né? Você está vindo de um contexto mais simples, e quando que vem a ideia? A primeira formação foi em administração. Como é que surge isso assim no teu radar, essa questão de fazer administração? Incrível poder compartilhar isso. Bom, 2 pontos. Essa pergunta já me foi feita várias vezes. Uhum. E eu sempre respondo da seguinte forma: não foi o mundo fora da igreja, não foi a faculdade, não foi a experiência profissional que me fez ser um gestor, ser um líder. Foi a igreja. Uhum. Então, quando eu cheguei numa faculdade, eu já tinha a experiência de gestão dentro de uma igreja, que é, para mim, a maior formação. Eu tive, em alguns momentos, né, que Deus abençoou e pessoas que perguntavam: Anderson, qual que é a tua formação? Eu sou administrador de empresa, me formei em administração, etc. Mas o que mais que você fez, né? Achando que eu tinha uns 5 MBA, mais alguma coisa, etc. Mas não, era oportunidade, inclusive, para eu testificar. Porque você, né, assumiu de forma integral recentemente a igreja, mas já liderava dentro da igreja também um bom tempo. E a igreja é a maior escola. Eu tive na frente do Coral Misto 10 anos, eu era mais novo. Eu tinha uma irmã Otília, com 93 anos como coralista. Eu tinha analfabetos no coral, pessoas que precisavam decorar o louvor, senão não conseguiam cantar. Uhum. Mas eu tinha médico também dentro do mesmo coral. Então, isso fez com que a gente tivesse que, né, e uma capacidade dada por Deus, e a oportunidade de viver isso na prática é que me fez descortinar as oportunidades da liderança, né? E se você falar, Anderson, então foi isso que te despertou e você foi para a administração? Não. Na realidade, eu queria ser engenheiro elétrico. Olha só. Então eu estabeleci com Deus, eu quero uma vida assim, assim, assado. Que não tem nada demais. Eu quero uma vida legal, uma vida boa para minha esposa, para meus filhos, né? E é interessante porque o cuidado de Deus, ele não está preocupado com o meio, ele está preocupado exatamente com aquilo final, aquilo que é o teu sonho, aquilo que é o teu propósito, né? E era isso que eu queria.
Só que eu pensava, para eu ser isso, para eu chegar, ter um bom salário, ter uma vida legal, eu preciso ser engenheiro elétrico. E aí eu fiz engenharia, na época não tinha esse monte de faculdade que tem hoje, né? Não tinha condições de pagar. Então, tinha só a Universidade Federal do Paraná e, na época, o Cefet, né? E eu lembro que o primeiro vestibular eu fiz com o score que eu tinha alcançado, teria passado em diversos cursos, mas não passei em engenharia elétrica. E a Universidade Federal do Paraná tinha que esperar o próximo ano, né? O Cefet tinha ainda o vestibular de inverno, então você fazia no começo do ano e fazia no meio do ano. E eu não passava. Daí aquilo que vem, né? Acho que quem não passou atira a primeira pedra, né? Mas o macumbeiro passou, mas o outro passou, e eu que sou filho de Deus não passei, né? E veio o segundo ano, eu tentei de novo e não passei. Só que agora o score já foi mais baixo do que o primeiro. Veio o terceiro ano e eu não passei. E aí uma aflição muito grande me abateu, né, no coração. E os questionamentos com Deus, eu tenho me dedicado, eu estou buscando isso, aquilo. Daí aquelas negociatas que a gente tenta pôr Deus na parede, né? As barganhas, né? Deus, eu fiz isso, fiz aquilo, blá, blá, blá. Só que eu falei, eu não posso ficar parado. Então o que eu vou fazer? Eu vou me inscrever para uma faculdade. Na época era uma das mais baratas, né? Não tinha tantas opções, era a FESP, e o curso mais barato era administração. Então eu falei, eu vou tentar começar para eu não ficar parado. E eu lembro que na época que eu ganhava era o valor da mensalidade. Então eu só ganhava para pagar a faculdade, não tinha dinheiro para mais nada. E eu falei, eu vou começar, porque Deus vai me dar a vitória. Eu vou tentar de novo no meio do ano e no final do ano eu tento de novo engenharia elétrica. Só que, pastor Eliel, por incrível que pareça, nas 2 primeiras semanas de aula eu chorava. Porque aquilo fazia sentido para mim. Aquilo era extraordinário. Extraordinário, extraordinário, extraordinário. Aquilo era algo assim que parecia que era aquilo que eu queria. Era aquele lugar que eu queria estar. Tanto que eu já nem fiz mais vestibular no meio do ano e comecei a encarar a faculdade de administração como algo que realmente era o que eu queria. Passei a gostar. Só que vem as provações, né? Daqui a pouco a faculdade aumenta, mas o salário não, né? E quase que eu paro. Quase que eu paro porque eu não consegui pagar, né? Só que eu fui atrás e descobri que a faculdade não podia me barrar de eu entrar. Ia me barrar na virada do ano, para eu renovar a matrícula. Mas, então passava pelo constrangimento da catraca tá travada, entendeu? Tem que se justificar para segurança. Segurança lembrar, tá travado porque você tá devendo. Você vai entrar. E chegou o final do primeiro ano. Então eu estava muito feliz, contente, mas com bastante dívida já. E com muito esforço dos meus pais, né, a gente conseguiu renegociar aquela dívida para eu conseguir fazer a rematrícula, continuar no segundo ano. Na época, eu atuava na empresa de ônibus, né, tinha o meu primeiro trabalho registrado como cobrador de ônibus, e o salário era muito pequeno, né? Eu tinha conseguido passar para trabalhar internamente, né? Mas mesmo assim o salário era muito pequeno. E eu comecei o segundo ano, trabalhando e estudando de novo, consegui pagar algumas parcelas, porque agora era a parcela da faculdade mais a renegociação, né? Então os valores ficaram bastante pesados. E mais uma vez, eu falei, acho que desse ano não passa, desse ano não tem como. Na época as coisas eram muito difíceis, né? Para os nossos pais, etc. Desse ano não passa. Mas acho que vale a pena compartilhar. Dentro da sala, no segundo ano, a pessoa que desde a primeira vez que eu sentei na sala de aula e olhava para essa pessoa e falava assim, bom, isso aí vive em outro mundo, né? Isso aí é outro mundo, outra realidade que eu nunca vou chegar, nunca... Então, mantinha uma amizade com essa pessoa porque ele era um cara muito legal. Mas eu falava, essa realidade dele não é a minha. Economicamente, o cara, eu tava vindo, desculpa, eu faltei ontem, tava viajando, quando eu cheguei aqui o avião chacoalhou e tal. Avião pra mim era os que eu fazia de papel, né?
E, porque troquei de carro, porque isso, porque aquilo, aquelas conversas normais, mas para mim não era normal, porque aquilo não fazia parte da minha realidade. Mas no segundo ano, essa pessoa se levantou e falou assim, cara, na empresa que eu trabalho, tem uma vaga de estagiário e se você se interessar, eu vou te indicar. E aí eu vi todo o trabalhar de Deus, né? Todo o trabalhar, porque foi ali, e não temos tempo para discorrer os detalhes, mas foi ali que tudo começou. Foi quando eu entrei na indústria farmacêutica. Então foi quando tudo começou, onde Deus virou a chave por completo e aonde Deus prosperou, Deus abençoou. Isso eu estou falando de 20 anos atrás, né? Então eu entendi o cuidado de Deus. Os 3 anos que eu não passei, que o meu projeto, né? Como a Bíblia diz, os planos de Deus não são os nossos, né? Então a gente desenha de uma forma, mas Deus tinha o compromisso de me levar lá naquele propósito que eu falei lá no início, né? E foi isso que ele fez. Então hoje eu olho para trás, já pedi perdão várias vezes, né, Deus, por tudo que eu fiz naqueles 3 anos, né? Mas eu entendi. Deus fez com que eu passasse por aquele momento que foi de aprendizado, mas para que eu tivesse naquela turma, para ele colocar uma pessoa que ia deixar também eu 2 anos, porque depois eu falei, Deus, o cara tá aí desde o começo. Podia ter sido antes, né? Mas tudo tem um propósito de Deus na nossa vida. E principalmente a gente que às vezes é meio pedrão, né? Às vezes, né? Fala, Espírito Santo, deixa que esse aí eu resolvo. Mato no peito esse aqui. É desse jeito, né? Eu acho que essa experiência que você acaba de compartilhar mostra 2 coisas importantes, né? Para além de tanta riqueza aí que você compartilhou, mas é que a gente não é impedido por Deus de planejar. Exato. Né? Esse texto mesmo que você citou de Provérbios, se eu não me engano, na NVT, diz assim, é próprio do homem fazer planos, né? Sim. É natural do ser humano fazer planos. Então, Deus não tira esse direito da gente planejar. Mas outra coisa é tirar esse plano e colocar e dizer, então, Senhor, faz conforme a tua vontade. Isso aqui é o meu desejo do meu coração. E a providência de Deus, imagine, né? Depois de 2 anos, no momento de maior aperto, a graça de Deus vem e abre uma oportunidade que dá o alívio que você tanto precisava, né? Exato. E assim, você vê Deus agir nesses pontos, vai te fortalecendo, né? Você vai cada vez mais evoluindo, crescendo na fé, né? Nesse processo. Então, tudo isso contribuiu para eu começar essa caminhada de liderança, né? Porque eu comecei no operacional nessa empresa, fiquei 4 anos, mas no 5º ano eu já estava assumindo, que foi lá em 2009, né? Eu já estava assumindo já o meu primeiro papel no mundo corporativo como gestor, né? Como líder de equipe, líder de pessoas. E para além, voltando um pouquinho agora, né, pegou esse recorte da vida pessoal ali, para além da música, você trabalhou em outros ministérios também, trabalhou com jovens, enfim. Sim. E uma hora a gente não é a última vez, né? A gente vai ter mais vezes para a gente conversar. Mas hoje a gente quer falar um pouquinho sobre a questão de capacitação. Como que foi você começar a adentrar no ambiente ministerial, nas áreas de capacitação na igreja? Como é que surgiu isso na tua realidade? Naquela época, quando eu comecei, né, início aí dos anos 2000, isso não era tão difundido na igreja, né? Na igreja, capacitação era a escola bíblica de obreiro. Capacitação é a escola bíblica dominical. Essas são as capacitações. Mas Deus me deu a oportunidade de entrar num segmento, né, que é o segmento da indústria farmacêutica, que é um segmento que investe muito em capacitação. Muito na formação dos seus líderes. O investimento é muito alto, a ponto de a cada 3 meses você está fazendo uma reciclagem com as principais escolas de formação do Brasil. Em alguns momentos tive a oportunidade até com escolas fora do Brasil, né? Não que eu fui fora, mas que vieram até nós, né? E era uma coisa que eu sempre questionava, né? Eu perguntava a Deus, por que na igreja é diferente? Né? Por que na igreja é o que sobra? Por que na igreja é o irmão que tem tempo, né? Ou é o que está ali na frente, né? E quando eu vou para a Bíblia, eu vejo que Deus, né? Quando eu olho lá o próprio Cristo aqui na Terra, né? O próprio Jesus na Terra, se você olhar cada personagem, cada discípulo, não eram pessoas à toa, não eram pessoas que não sabiam o que iam fazer, eram pessoas que tinham as suas profissões, tinham as suas habilidades, as suas competências, e que foram
utilizadas, inclusive, ao longo do ministério. Uhum. Não só com Jesus, né, mas mesmo depois que Jesus foi assunto aos céus, que essas pessoas, esses apóstolos, continuaram. Então, isso ardia o coração, né? E eu buscava algumas ferramentas, na época não tinha tanta coisa assim, né? Mas buscava algumas ferramentas para tentar trazer isso para dentro da igreja. Mas tinha uma resistência muito grande. Uhum. Né? Eu lembro uma das formações que a gente tentou fazer com os nossos líderes e, puxa vida, a gente foi muito criticado, né? Muito criticado em cima disso. Mas a gente nunca desistiu, né? Nunca desistiu. Tivemos daí contato com algumas ferramentas cristãs, né? Na época o próprio Summit. E aí, mais recente, né? Quando houve uma mudança aqui no nosso campo, com a chegada do próprio pastor Carlos, que daí também corre na veia a capacitação, e aí ele conversou com a gente e nos deu essa missão, né, de poder trabalhar algumas ferramentas, né, algumas que a gente teve a oportunidade de buscar fora e outras que desenvolvemos aqui mesmo, dentro de casa, para poder buscar essa qualificação, essa capacitação da liderança de uma forma geral, né? E que é algo que eu gosto muito, professor Léo. Eu acho que você desenvolver alguém, você... Porque muitas vezes quem capacita não é o dono, muitas vezes não, 100% das vezes, né? Não é o dono da verdade, não sabe tudo. Mas o fato de você conseguir mostrar ferramentas, mostrar caminhos para alguma outra pessoa que, inclusive, né, já aconteceu comigo, a pessoa vai mais além do que você já chegou, isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso é extraordinário. Assim, é de você ser a ponte para ela conseguir alcançar isso. Né? E eu entendo que é isso. O papel de um líder, o papel... né, hoje eu com essa responsabilidade é essa. Né? Não vou dar resposta para tudo, não sei tudo, mas é construir, é trazer ferramentas que façam com que as pessoas que estejam interessadas, porque também não dá para trabalhar com quem não está interessado, se apropriem dessas ferramentas, desses conceitos, desse aprendizado e dentro do ministério, né, dentro da própria igreja, dentro do ministério, dentro do seu chamado, mas acima de tudo, como a gente falou já anteriormente, né, na sua vida cotidiana, você lidere a sua vida, começa por você, né? Eu sempre falo que uma principal competência de um líder é tomada de decisão, né? E a tomada de decisão acontece com todo mundo. A partir do momento que você acordou, abriu os seus olhos, já tem que tomar decisão. E é inevitável, né? Inevitável. Será que eu vou pro banheiro, escovo os dentes? Não, eu tô atrasado, eu coloco a roupa primeiro, depois eu vou no banheiro. Não, eu vou no banheiro, eu tomo banho, não tomo... Quer dizer, você já começa ali ter que tomar decisões, que é um dos princípios da liderança. E aí, quando você sobe para a família, né, principalmente o homem como sacerdote da casa, precisa tomar decisão. Quando você sai para a rua, independente da tua função, você precisa tomar decisões, você precisa liderar, né? E quando você é um gestor de uma equipe, aí ainda mais, né? Você precisa ter isso em mente, os conceitos, e até para que você, como cristão, seja um testemunho vivo, né, no meio dessas pessoas. Sem dúvida. E uma coisa interessante que você traz, né, não é, sem sombra de dúvida, não é desdenhar da escola bíblica dominical, não é desdenhar das escolas bíblicas de obreiro, não é desdenhar dos cursos teológicos de forma alguma, só que também é entender, um exemplo que eu acho interessante, igual Filipenses 3, né, que o Paulo mostra todo o currículo dele lá, judeu, benjamita, enfim, ele vem trazendo toda aquela realidade, e ali parece que tudo aquilo é inútil de todas as formas, né? Mas o que ele está dizendo, não, isso aqui é inútil para alcançar o favor de Deus. Mas você vê que o próprio Paulo, com os idiomas que ele tem, a capacidade que ele tem, aquilo se tornou ferramenta no reino, né? Para entrar no Areópago e conseguir se conectar com aquele povo do Areópago, ele precisava citar um filósofo. E ele cita o filósofo, e isso cria conexão, enfim. Então, assim, até para que as pessoas entendam que não é uma coisa ou outra. Não. Né? Uma coisa, ela auto se exclui. Uma coisa e outra. Elas são ferramentas que podem ser utilizadas dentro da visão do reino, né? Então, EBO é importante, curso teológico, escola bíblica dominical, enfim, todas as capacitações nesse sentido bíblico, teológico, extremamente fundamental. Mas quando precisa de mais. Mas quando você consegue, né, virar essa chave, que eu mesmo perdi muito tempo da minha vida separando as coisas. Mas quando você consegue virar essa chave e entender
que você é salvo em Cristo, que você é um filho de Deus, aonde você estiver, que no teu trabalho, num passeio, numa viagem, na igreja, em casa, conversando com o vizinho, na rua, no mercado, você é um instrumento de Deus, as coisas mudam. Aí você passa a viver um evangelho mais pleno, né? Mesmo com as dificuldades, com as aflições, com tudo que a gente passa. Mas aí você consegue viver. E é o que a gente aprende com o apóstolo Paulo que você citou, né? Porque tem lugares que, a depender da abordagem, você não vai entrar. Por exemplo, eu tive a oportunidade, agora, recente, né, de estar no Marrocos, né, para uma reunião da empresa. É proibido entrar cristão. Bíblia não pode entrar. Mas como eu fui a trabalho, debaixo de um guarda-chuva, eu entrei. Anderson, você foi lá na praça pregar? Não fui, mas os lugares que eu andei lá, eu intercedi. Eu orei para aqueles lugares, né? Então você precisa entender isso, né? E às vezes é isso que nos falta. E muitas vezes, né? Até brinco, né? Aquele versículo bíblico, né? Que diz que Deus não escolhe os capacitados, né? Mas capacita os escolhidos, né? Mas eu queria saber em qual Bíblia, né? Que está escrito isso aí. É no apêndice, né? Em qual Bíblia, né? Então tem muita gente que cai nisso, né? Isso aí é uma expressão do Einstein, né? Então, assim, quando eu vejo, Deus não é dessa forma que ele age, né? A gente Deus dá as ferramentas para a gente desenvolver o trabalho da melhor forma possível. Não só ministerial. Porque, mais uma vez, o ministério que eu tenho, ele é desenvolvido aonde eu estiver. É verdade. Não é na liderança, eu sou maestro do coral. Esse é o meu menino. Não, meu. E fora não tem nada a ver, né? Não, tá tudo errado, né? Então, quando você consegue perceber isso, as coisas mudam, a visão muda completamente. Com certeza. E pegar a visão do salmista, né? Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então, assim, a sabedoria, o conhecimento que tem lá fora é sabedoria e conhecimento de Deus. Os homens estão usufruindo, mas aquilo pertence a Deus, né? Então, se a gente não aproveita isso, o prejuízo é nosso. Você sabe mesmo, que né? tem, eu não vou citar nome, tá? Porque, né, vai saber onde que vai chegar. Mas você sabe que tem uma pessoa bastante famosa que deu, né, um dos maiores influenciadores financeiros aqui do Brasil. E o curso dele, que não era barato, era baseado em provérbios. E muitos crentes, né, cristãos, foram lá fazer o curso dele. Não tem nada errado, tá? Mas foram lá para aprender algo que está debaixo do nosso nariz, que é a Bíblia Sagrada. Poderia ter aprendido sem ele. Exatamente. Então, todo conhecimento, né? Mas estão trazendo a empresa para dentro da igreja. Não. Se você olha a estrutura, desde a formação, lá do Éden, você já começa a ver a estrutura administrativa, as coisas organizadas por Deus. Então, eu diria que a empresa saiu das coisas, né, bíblicas, das coisas do céu, ou se considerar lá desde a primeira igreja, né, saiu da igreja, não o contrário, né, não é que a empresa está entrando dentro da igreja, não. Na realidade, as empresas conseguiram captar melhor essa estrutura, até por uma questão de vida ou morte, né? Ou se organiza e sobrevive, ou não se organiza e morre, né? Mas hoje a gente vê essa necessidade, até porque hoje o acesso ao conhecimento é muito fácil. Então você pega uma criança e aí tem uma transição geracional, né, que você vê. Nós somos da época, eu e você, né? A gente sabe falar sobre a internet, né? Sobre o telefone, mas eu tenho uma filha de 17 anos, tenho um filho de 8, já tentei explicar para eles como que era sem internet, eles não conseguem entender, é um universo não entra inalcançável, na cabeça, né? Inalcançável, não entra na cabeça deles. Não, mas como assim, pai? Como? Sempre existiu isso aqui, né? Como assim, pai? Né? Não tinha telefone, como assim, pai? Não, verdade, não tinha, não existia isso daqui. Tá, mas então o que você fazia, pai? Parece que a vida é tão sem graça sem tudo isso, né? Exato. Então eu acho que a gente precisa evoluir como igreja, trazendo essas ferramentas para poder capacitar os nossos irmãos. Muito bom. E uma das responsabilidades que você tem é ser o primeiro vice-presidente da nossa unidade, né? Universidade das Assembleias de Deus. E debaixo desse guarda-chuva da unidade, que é onde a gente vai gastar esse nosso tempo que a gente tem aqui, a gente tem pelo menos 3 ferramentas de capacitação que são fantásticas. A gente tem o HMT, tem o Summit e tem o Opportunity. Você consegue trazer para nós um pouquinho do que é cada uma dessas ferramentas e qual que é a finalidade, né?
ao propósito específico de cada uma delas, por gentileza. A unidade, para quem não conhece, é a nossa Universidade das Assembleias de Deus. É como se fosse uma universidade corporativa, né? Que algumas empresas adotam, que tem como finalidade o quê? Criar ferramentas, né, para formar numa empresa as pessoas que trabalham dentro daquela empresa. Aqui na igreja é formar, né, trazer ferramentas, desenvolver ferramentas para formar as pessoas que estão servindo aqui na igreja, né? E dentro desse contexto, nós temos diversos cursos acontecendo, inclusive aula de música, né, aulas de Libras, e outras aulas teológicas, IBADEP, cursos de aperfeiçoamento, etc. E também nós temos as capacitações, né, voltadas especificamente para a liderança, e a qual estou diretamente, né, ligado. E nós temos algumas dessas ferramentas. Uma delas nós trouxemos, né, de fora dos Estados Unidos, que é o Global Leadership Summit. Nosso pastor teve a oportunidade de participar, né, presencialmente lá em Chicago, e quando ele assumiu aqui era algo que estava no coração dele de implementar aqui, até porque são apenas, na época era menos, mas hoje são 70 locais no Brasil que realizam, tem essa parceria, né, com essa instituição que organiza o maior evento de liderança do mundo, né? Então algo extraordinário, extraordinário. E eu também tinha já tido contato com essa ferramenta anteriormente, né? No único local aqui em Curitiba que fazia. E aí nós fomos atrás para tentar trazer, né, encontrar a empresa que era responsável aqui no Brasil, e nós trouxemos a ferramenta do Summit. Estamos indo nesse ano para o 6º ano, que é o maior evento de liderança do mundo, né? Então, se reúne de forma presencial lá em Chicago. Até o ano passado eu tive a oportunidade de estar lá presencialmente. Esse ano, se Deus quiser, estarei novamente. Já fiz a inscrição, já. E estou me planejando, me organizando para viajar novamente. E o que é interessante? São os maiores influenciadores, né, a nível de liderança do mundo que estão lá. Só que esses palestrantes precisam ter alguns critérios, né? Então precisam, primeiro, ser cristãos, né? Porque a base de tudo não é um evento de uma determinada igreja, mas é um evento que tem como princípio o cristianismo, né? Depois, precisam ser pessoas que elas pratiquem aquilo que elas falam, né? Então, porque uma coisa é eu falar sobre determinado tema, mas sem nunca ter vivido isso. Você já liderou? Você já esteve na frente de uma equipe mesmo? Isso que você está falando, você já tentou implementar? Ou é só teórico? Ou é só teórico. Então, precisam ser pessoas que aquilo que elas vão falar, elas viveram, né? E preciso ter um livro escrito, e esse livro precisa ser best-seller. Então, esse é o critério das pessoas que palestram lá, né? É um filtro. É um filtro para chegar lá. E nós tivemos a oportunidade de trazer essa ferramenta para cá, né? No primeiro ano foi totalmente inovador, foi um impacto gigante. 2019? Foi 2019, exato. A gente está indo para a 6ª temporada. E pela graça de Deus, nós estamos aí 6 anos. O Summit tem como foco, né, a gente alcançar os nossos líderes, né, das nossas igrejas, dirigentes de congregações, líderes de ministérios, departamentos, e todas as pessoas que queiram se desenvolver na liderança. Mas eu não tenho um cargo efetivamente. Mas sim, mas a gente, né, incentiva, venha participar, que às vezes é exatamente isso que está faltando. É alguém preparado para assumir, e não alguém assumindo para daí se preparar, né? Então é um evento, esse ano o tema é Desenhe o Seu Futuro. Então algo extraordinário, né? Vai convidar toda a liderança a refletir sobre o que você está provocando hoje, o que você está fazendo hoje que vai repercutir no futuro, né? Quais são as tuas ações como líder, né? Do que você tem se despido, né? Você é o líder que forma, né, outros líderes, né? Você é um líder que forma pessoas para te suceder, ou você é aquele líder que, né, centraliza tudo, tá tudo na sua mão. Então vai ser uma temporada incrível, são
9 palestras sensacionais, né? Já fica aqui o meu convite. Olha. Acho que na próxima semana a gente começa a divulgar já a data, tudo certinho, as inscrições, como serão feitas. Mas essa ferramenta não é só para os nossos, né? Essa ferramenta também é para alcançar qualquer líder. Então nós temos nas nossas temporadas aqui executivos de empresa. Na última temporada nós tivemos, por exemplo, uma empresa que mandou todo o seu quadro de RH. Todas as pessoas que trabalham dentro do RH. Nós tivemos outra empresa que mandou todos os seus gestores. Nós temos a própria Prefeitura Municipal de Colombo, né, que vai agora para o terceiro ano, mandando os seus secretários, pelo menos 50 vagas são reservadas pela Prefeitura para enviar os seus primeiro escalão, né, que são pessoas que tomam decisão a respeito da rua onde eu moro. São pessoas que tomam decisão a respeito do posto de saúde que está no meu bairro. Então, além da capacitação, a gente vê assim um trabalhar de Deus muito grande, né? Então, o Summit tem essa função. Nós temos o High Ministerial Training, que é o HMT, uma ferramenta criada por nós, tá? E aí com foco especial para líder cristão. Então, o foco é esse, trabalharmos liderança cristã, né? Independente se é do nosso ministério, do nosso campo, da nossa igreja, né? Precisa ser um líder cristão. Por quê? Porque a gente vai trabalhar, assim, os princípios de liderança, mas também a parte espiritual, né? Dentro desse contexto, né? Não que no Summit não tenha palestra que trabalhe isso, também acontece, mas existem palestras extremamente técnicas também, né? No caso do High Ministerial Training, não. São palestras voltadas para, sim, você fazer a tua parte como líder, mas também dar espaço para o sobrenatural acontecer na sua liderança. E o Opportunity Time é uma outra ferramenta que nós atuamos fora do contexto de igreja, buscando alcançar os empresários da nossa cidade. Então, são encontros onde nós deixamos claro, né, a nossa fé, nós deixamos claros que nós temos Cristo como a regra de tudo aquilo que fazemos, e aonde nós temos a oportunidade de falar com esses empresários sobre honestidade, sobre ética, sobre corrupção, sobre uma série de temas, né, que a gente sabe que no mundo empresarial brasileiro é meio que inevitável, mas é onde a gente tem a oportunidade de sempre também, às vezes, leva uma palestra técnica, uma palestra motivacional, mas sempre inserindo ali um louvor, inserindo uma oração, orando pelos projetos, e Deus também tem abençoado através desse trabalho. Que bênção, Anderson. Eu sei que se a gente fosse desenvolver aqui, você deixou algumas abas ali, né? Você falou do Summit, HMT e Opportunity, mas como eu disse, a gente vai voltar aqui para tentar desenvolver um pouco mais. Perfeito. Mas se você tivesse que destacar hoje, assim, uma experiência ao longo do tempo dessas ferramentas de capacitação, tem alguma experiência assim que marcou, impactou mais teu coração em específico? Sei que tem tantas coisas, né? Várias pessoas sendo tocadas ali pelo contexto. Uma coisa que sempre é admirável é o esforço do backstage, né, que se prepara vários dias antecipadamente, toda a equipe ali envolvida nisso, e muita gente, só pelo fato de estar envolvido nessa preparação, já ganha muita experiência, enfim. Mas, assim, alguma coisa em específico que você poderia destacar que marcou teu coração? Você sabe que eu tive a oportunidade, agora no final do ano passado, de estar em São Paulo, representando a nossa igreja e falando um pouco sobre o impacto dessas ferramentas na nossa igreja. E a maior experiência, e eu tenho outras aqui que eu posso dar uma pincelada bem rápida, mas a maior experiência foi o desenvolvimento da nossa igreja. Essas 6 temporadas, e claro que a gente procura manter sempre as pessoas que estão trabalhando, mas todas elas, nós temos no mínimo 50 voluntários trabalhando nas diversas áreas, né, de produção, na área de mídia, som, luz e segurança, e tudo. Eu não vou conseguir enumerar aqui, que são tantas. E o que é bacana, hoje quando a gente olha os ministérios da nossa igreja, praticamente todos os líderes passaram pelo Summit como participante? Não, passaram como um voluntário do Summit. Então hoje você pega líder de criança, líder de jovens, líder de adolescentes, você pega líder de música, você pega
ministérios, o feminino, etc. Uma série das lideranças que hoje, né, Deus tem abençoado e a igreja tem prosperado, são pessoas que passaram pelo Summit. E passaram como voluntários. O Summit, eu brinco, né? Falo assim, eles já vêm todo desenhado. Então, vamos fazer o que está desenhado, que a régua já está lá em cima. Qualquer coisa que a gente mexer vai baixar a régua. Né? Eu sempre brincava nesse sentido. Isso fez com que os nossos irmãos se desenvolvessem. Os nossos irmãos, então, hoje é gostoso, é legal você ver vários ministérios adotando aquilo que foi o pastor Carlos, foi o Anderson, foi... Não. Foi a ferramenta, trouxe e mostrou para todo mundo, ó, vamos por aqui, que esse caminho é mais adequado. Então essa é a maior transformação, o maior testemunho. Agora, claro, tem os testemunhos individuais, né, de pessoas que foram despertadas, pessoas que tem uma pessoa em específico que ela comentou, né, que a vida dela é AS e PS, né, antes Summit e pós-Summit, né? Que a pessoa foi encorajada a montar seu negócio, a se levantar e prosperar, né? Pessoas que nunca tiveram a oportunidade de entrar numa igreja evangélica, nunca entraram, e através do Summit vieram pela primeira vez, até com uma certa resistência, né? É uma traçada, uma capacitação, mas está dentro de uma igreja, né? E a gente prepara um ambiente aqui nessas capacitações para a pessoa se sentir extremamente acolhida e extremamente à vontade. E nós tivemos diversos testemunhos, pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que sentiram algo. E é interessante, olha, não sei o que está acontecendo, mas eu estou sentindo algo. No último Summit, teve uma pessoa que deu o momento do coffee break, né? E eu olhei para essa pessoa e falei, viu, vamos lá fora. Não, eu quero ficar aqui dentro, eu não vou sair daqui. Né? E uma pessoa que não é evangélica, uma pessoa que nunca... Então, assim, eu acho que a capacitação é apenas um meio, mas eu até comento com o nosso pastor que tudo isso tem como fim a salvação, alcançar pessoas, né? E gerar transformação. Então, essas são assim, os principais as transformações que a gente... Eu poderia compartilhar diversos aqui, né? Abrir o celular aqui e ver diversos testemunhos nesse sentido. Mas esses são os mais impactantes. E da minha vida, né? Porque a pessoa que tá ali, acho que bebendo de primeira mão sou eu, né? Então, isso não tem preço, né? Você tá vendo na prática, vivenciando e sendo policiado pelo próprio Deus, porque tem coisas que, você não tá vendo que não é assim e você tá querendo fazer, né? Então... Deus confrontando ali. Exatamente. Então, o último Summit, por exemplo, eu fiz um exercício. Vou até compartilhar, acho que a grande maioria não sabe. Mas, por exemplo, eu fiz um exercício que é difícil com a gente que é líder, que foi o seguinte, eu vou só fazer a abertura e só o final. Vou deixar a equipe trabalhar. Tanto que, se você lembrar, você vai falar, é mesmo, né, Anderson? Então, toda a equipe trabalhou. A equipe fez tudo. Por que eu tinha que estar lá na frente? Por que eu teria... Não, tem uma equipe. E daí é o que eu falei para você. Você vendo gente que faz melhor do que você e você agradecer a Deus e falar glória a Deus por isso. Mas não glória a Deus só pela pessoa estar se desenvolvendo, mas por você ter a sensibilidade. Falar, cara, eu tô falando glória a Deus, mas eu tô falando glória a Deus de verdade. É agradecer pela pessoa que está se desenvolvendo, mas difícil, eu também tô... tá? É difícil. Que é difícil. Mas eu agradecer, entendeu? Não, porque é fácil. Para quem deu certo, se chegar, parabéns, né? Nossa, maravilhoso, né? Mas a pergunta e é o que Deus enxerga? Você está falando isso só porque ele deu certo, que está todo mundo elogiando e você era, né? Ou você está falando porque isso é do teu coração mesmo? Você, na verdade, desde o princípio, você queria que acontecesse dessa forma, né? Então, essas são as maiores experiências, assim, que eu carrego para tudo, né? É sempre um trabalho multilateral, né? Todo mundo está sendo trabalhado e transformado ali. Tem muitas pessoas que vão assistir esse podcast e alguns deles podem ser líderes, pastores e que estão pensando, puxa, eu fui motivado por causa disso, eu quero avançar nessa questão de capacitação aqui na minha igreja, né? Seja uma igreja local, seja até um próprio pastor-presidente, alguém que tem uma responsabilidade ainda maior. Quais seriam as palavras que você traz para essa pessoa
um caminho, né? Por onde ela consegue começar para começar a implementar um trabalho de capacitação na igreja onde ela trabalha? Bom, a capacitação é tudo, né? Eu acho que o primeiro passo, né? Você líder, é você conseguir identificar que isso é importante, tá? Esse é o primeiro passo. Porque tem muita gente que até fala que isso é importante, mas na prática não consegue fazer. Então, o primeiro passo é você reconhecer, eu preciso. Uma vez que você precisa, é buscar essa capacitação, essa ferramenta, e hoje você encontra de diversas formas, né? Buscar uma ferramenta que se encaixe dentro daquilo que você precisa, porque também não tem um caminho escrito, até porque cada ministério, cada igreja tem a sua realidade, né? Tem umas que pode mais, outras pode menos, e você encontra ferramentas, né, sem custo, ferramentas que custam bastante, mas acima de tudo, eu acho que esse primeiro passo é você entender que isso é necessário. Segundo passo que Deus me fez entender é Deus te dá as pessoas. Deus te dá. Às vezes a gente está buscando ferramenta lá do outro lado do mundo e não tem nada errado, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas Deus já colocou gente debaixo de você. É só você deixar trabalhar. E a partir disso, você deixando essa pessoa trabalhar, essa pessoa mostrar o chamado que Deus tem na vida dessa pessoa, você vai montando grupos de trabalho, grupos de conversa, grupos de troca de experiência. Eu acho que... porque a gente pensa assim em liderança, pensa primeiro já diretamente nas formações, pensa diretamente em eu tenho que fazer o curso tal. Não, gente. Não, até porque hoje não dá nem para falar nisso, né? Se você entrar agora na internet, tem diversos cursos de escolas reconhecidas gratuitos de liderança. Você faz hoje, começa até pós-graduação, se você brincar, é capaz de você achar aí a um preço bem acessível. Mas trazendo para o nosso contexto cristão, o que precisa é eu enxergar que o meu irmão também foi chamado. Eu enxergar que o meu irmão também tem habilidades, tem competências dadas por Deus, e deixar ele trabalhar, deixar ele se desenvolver, deixar ele dar o apoio necessário para ele se desenvolver. A partir do momento que isso começa a acontecer, você, como líder, você vai identificando aonde que cada um, né, pelos seus dons, opa, esse aqui tem uma habilidade de relacionamento, esse aqui tem habilidade, você vai encaixando, né, nos ministérios, nas suas necessidades. E a partir daí você vai construindo grupos de trabalho, grupos de formação, reúne, né, essas pessoas para conversar, reúne essas pessoas para mostrar o que é importante. Vamos para a Bíblia, vamos entender como que Jesus trabalhava com os discípulos dele, vamos pegar uma ferramenta, vamos analisar, vamos entender, vamos olhar e vamos começar a exercitar. Porque também eu já vi, pastor Eliel, às vezes pessoas, né, com uma formação absurda em termos de liderança. Vi igrejas, empresas com uma estrutura absurda de trabalho, de investimento, etc. Mas isso não se torna prático. Quer dizer, isso não se transforma, essa teoria toda não se transforma na prática. Desce pro chão de fábrica. Exatamente. E aí as coisas não funcionam, né? Não funciona. Então, eu acho que... E outro ponto, assim, eu sei que a gente poderia discorrer bastante coisa, mas outro ponto, não espere estar tudo funcionando, tudo montado para começar. Comece. Ah, mas só tenho um irmão aqui, eu só tenho uma pessoa, só tenho duas. Comece com esse, que Deus vai acrescentando. Pode ter certeza disso. Comece, vai fazendo, vai incentivando, vai encorajando. E o ponto principal, comemore com as conquistas desse seu liderado. Porque a maior virtude de um líder é ver o seu liderado chegar onde você nunca chegou. Isso não é o Anderson falando. Tá? Isso aí são os principais gurus da liderança que falam. Essa é uma... Só que é difícil, porque a gente quer chegar. Entendeu? A gente quer chegar. Não, depois que eu for dessa terra, daí vocês chegam. Não. O maior... a maior conquista de um líder é ver os seus liderados irem adiante. Dele mesmo. É um coração paternal, né? Eu vi
Se eu não me engano, o Ferguson comenta no Formador de Heróis isso, né? Ele diz que a maior... Excelente livro. Excelente livro. A maior tarefa de um pai não é formar um filho, mas formar outro pai, né? Então, quando a gente tem esse coração, principalmente no ambiente da igreja, no lidar com as pessoas, a gente deseja que elas sejam melhores, porque o reino de Deus precisa de pessoas cada vez melhores e capazes para responder às necessidades do seu tempo, né? Deixa eu só trazer de volta aqui, então. Entenda que é importante, valorize as pessoas que estão ali já à disposição. Deus já trabalhar. te deu. Já está lá. Só identificar. Só identificar. E terceiro, não esperar que tudo esteja pronto. Agora sim, nós estamos tudo formadinho. Não, vamos agora trabalhando. O Excel está pronto. Não, esquece o Excel, irmão. Começa antes, faz o Excel Vai depois. incompleto mesmo. Vai incompleto mesmo. Que benção, Anderson. E esse livro é o Formador de Heróis, né, que você citou. David Ferguson. Ele fala exatamente isso, né? Você trabalha para formar herói ou trabalha para ser herói, né? Ele usa muito lá o basquete nos Estados Unidos, né? Bastante comum lá, né? Acho que vale a pena tocar nesse ponto. Você tem a chance, é o último minuto do jogo, né? Os últimos segundos, e você tá com a bola. Você tem a chance de passar para um colega seu que está melhor colocado, né? Mais próximo da cesta, e ele fazer o ponto e você ganhar a partida, quer dizer, o teu time ganhar a partida. Só que se você lançar a bola de onde você estiver e você fizer o ponto, você é o cestinha do jogo. E aí, você como líder, o que você vai fazer? Né? Então, o espírito de equipe boa se revela ali. De leitura. De leitura. Se o pessoal quiser acompanhar um pouquinho do trabalho de capacitação que a gente tem, aonde eles podem nos seguir? Nós temos as páginas, né? Nós temos o Opportunity Time no Instagram, nós temos o Summit Colombo no Instagram, nós temos o HMT, aliás, está por extenso lá, tá? High Ministerial Training. Também, eu acho que depois dá para colocar o Rafa em algum coloca lugar, pra gente aí, o High Ministerial Training, que é onde a gente divulga as programações, divulga as datas de quando vai ter um novo evento, quando as coisas vão acontecer. E a gente também tem buscado, né, desenvolver algumas outras atividades para que essas páginas também tenham dicas e algumas outras orientações relacionadas a isso. Legal. E você que deseja saber um pouquinho mais, vem aí o Summit, né? Fique atento às nossas redes sociais para que você possa participar. Anderson, obrigado por esse tempo. Como eu sempre digo, o pessoal vai ter volta, tá? Porque tem muita coisa que a gente não conseguiu tocar aqui, mas que Deus continue abençoando a tua vida, a tua família e o ministério aqui dentro da DCMI, fora da DCMI, que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida em todo o tempo. Amém. Obrigado pelo convite. A hora passou que a gente nem viu. Boa. E espero que aquilo que nós falamos aqui possa ser de edificação para quem vai ouvir, para quem vai assistir, e que sirva de ânimo, de estímulo para você que talvez está passando por conflitos que a gente pode compartilhar aqui, que também aconteceu com a gente. Nós somos todos de carne e a gente passa pelas mesmas dificuldades, mas o que nos move é o Senhor Jesus nos fortalecendo, nos animando e nos encorajando. Obrigado, Amém. Pastor Eliel. Eu que agradeço. Para você que nos acompanhou até aqui, se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Eu sempre digo, aqui embaixo tem uma abazinha escrito compartilhar, compartilhe isso, porque eu tenho certeza que as experiências do Pastor Anderson podem tocar o coração de muitas pessoas, podem despertar, como foi dito aqui através dos testemunhos, gente que participou de capacitações, seja trabalhando ali no backstage, seja participando, vendo as palestras, enfim, foram tocadas e hoje tem uma oportunidade de servir ainda mais nos lugares aonde Deus tem enviado. Que Deus abençoe você e um grande abraço a todos.